Imagine que uma viagem perfeita no meio do oceano se transforme em uma das histórias de sobrevivência mais intensas que você já viu. Dá like e se inscreve no canal, não custa nada. Depois de 5 anos juntos, Ben e Laura chegam naquele ponto em que muitos casais conhecem bem. A relação ainda existe, mas já não parece a mesma. Na tentativa de recuperar o que vinha se desgastando aos poucos, os dois resolvem fazer algo radical: embarcar em uma viagem de veleiro pelo mundo, isolados de tudo, como se a distância do resto do planeta pudesse aproximá-los novamente. Nos primeiros dias, a ideia até parece funcionar. O mar está tranquilo, o céu aberto, e por um momento existe aquela sensação de que talvez eles realmente consigam recomeçar. É então que Laura percebe uma ilha surgindo no horizonte. O lugar parece intocado, bonito demais. Ben não se sente confortável com a ideia. Há algo naquele lugar que o incomoda, uma sensação difícil de explicar. Mesmo assim, por ser uma ocasião especial, ele decide ceder. O veleiro fica ancorado a certa distância e os dois seguem até a ilha em um pequeno bote inflável. Só que a impressão muda completamente no instante em que chegam à costa. Aquilo que parecia um paraíso visto do mar revela outra face. O ambiente é frio, vazio, quase sufocante. A areia dá lugar à lama, o silêncio parece pesado e não existe nenhum sinal de vida. Em meio ao terreno, eles encontram uma pequena cabana. A princípio, imaginam que alguém possa viver ali. Mas, depois de vasculharem a área, não encontram ninguém. O que existe são apenas restos do passado. Equipamentos antigos, estruturas metálicas enferrujadas e sinais claros de que aquele lugar já serviu como base para algum tipo de pesquisa, provavelmente anos antes. Tudo foi abandonado. Ben logo sugere voltar. Laura, porém, prefere continuar explorando. E é exatamente aí que tudo começa a sair do controle. Enquanto avançam pela ilha, Ben percebe que o céu está mudando rápido demais. As nuvens fecham em questão de minutos. O vento aumenta. Uma tempestade está se formando. E não parece pequena. Os dois correm de volta para o bote e tentam retornar ao veleiro. Mas não há tempo. O mar muda completamente. Ondas violentas atingem a embarcação e a viram com facilidade. Lançados na água congelante, eles não têm escolha a não ser nadar de volta para a ilha. Quando conseguem alcançar a praia, estão completamente exaustos, molhados e em choque. É nesse momento que a realidade se impõe. Eles estão presos, sem abrigo adequado, sem comunicação, sem qualquer sinal de ajuda. Só que o amanhecer não traz alívio nenhum. Quando olham para o mar, a primeira coisa que percebem é a ausência do veleiro. Ele simplesmente não está mais lá. Sumiu por completo, como se nunca tivesse existido. Laura encara Ben e faz a pergunta que já estava no pensamento dos dois. O barco estava realmente bem ancorado? Ben responde que sim. Mas no fundo, os dois entendem o que aconteceu. A tempestade levou a única rota de volta. Mesmo assim, eles ainda tentam se agarrar a alguma esperança. E ainda existe outro problema. O pequeno bote não serve mais. O combustível acabou. Sair dali, remando, no meio daquele mar, seria praticamente escolher morrer no caminho. Laura é a primeira a colocar isso em voz alta. Se uma nova tempestade surgir enquanto estiverem no oceano, não haverá volta. Por pior que a ilha pareça, permanecer ali ainda é a escolha menos arriscada. É então que começa a fase mais cruel da sobrevivência. A fome chega primeiro. Logo depois, a sede. O corpo começa a enfraquecer rápido, cobrando tudo aquilo que não está recebendo. Sem alternativa, eles resolvem explorar a ilha separadamente, procurando qualquer recurso que possa ajudar. E, por sorte, encontram algo essencial. Uma pequena nascente. Água doce. Em qualquer outro contexto, seria algo simples. Ali, significa continuar vivo. Eles bebem imediatamente e armazenam o máximo que conseguem carregar. Por um breve momento, surge um pequeno alívio. Uma vitória mínima, mas suficiente para dar mais um dia. Só que água não resolve a fome. Quando a noite chega, precisam comer folhas e plantas apenas para enganar o estômago. Sem sinal, sem rádio, sem nenhuma forma de pedir ajuda.
A única ideia que surge é improvisar um enorme pedido de socorro no chão, usando pedras, metal velho e tudo o que encontram pela ilha, na esperança de que algum barco ou avião consiga avistar. Mas os dois sabem que, a essa altura, tudo depende da sorte. Os dias começam a se arrastar. Com peças enferrujadas das máquinas abandonadas, eles montam um abrigo improvisado. Uma lata velha encontrada entre os destroços passa a servir para guardar água. A sobrevivência vira rotina. Acordar, sair em busca de comida, voltar quase sempre sem nada e repetir tudo outra vez, até que um dia a ilha revela algo ainda mais perturbador. 3 túmulos, cavados ali mesmo, no solo frio. A mensagem é imediata. Outras pessoas já estiveram naquele lugar e, ao que tudo indica, nunca conseguiram sair. Essa descoberta abala os dois de formas diferentes. Laura começa a perder a esperança aos poucos. Ben, por outro lado, continua insistindo que alguém vai aparecer, que é apenas uma questão de tempo. Ele se apega a essa ideia com todas as forças. Só que a ilha não responde à esperança, e a fome não espera por promessas. Ela percebe que ficar esperando por um resgate talvez seja a forma mais rápida de morrer naquele lugar. Então toma uma decisão. Se quiserem continuar vivos, precisam agir por conta própria. Com alguns galhos nas mãos, ela começa a afiar as pontas e deixa claro o plano. Está na hora de caçar. Os dois entram no bote e seguem contornando a ilha até alcançarem outro lado. É ali que, pela primeira vez em muito tempo, encontram um sinal de vida. Um grupo de pinguins. Por alguns segundos, Laura apenas observa. Há um misto de alívio e desconforto estampado no rosto dela. Ela entende perfeitamente o que aquilo significa. Nunca precisou matar nenhum animal antes. Mas agora não se trata mais de escolha. É sobrevivência. Naquele dia, pela primeira vez em muito tempo, os dois conseguem comer de verdade. A partir daí, a dinâmica na ilha começa a mudar. Água, eles já tinham conseguido. Agora, finalmente, também tem uma fonte de alimento. A sobrevivência deixa de ser puro improviso e passa a seguir uma rotina. Ainda assim, existe uma ausência que pesa todos os dias. A saída. Todos os dias, Ben e Laura caminham até a praia e passam longos minutos encarando o horizonte, procurando qualquer sinal no oceano. Mas o resultado é sempre o mesmo. Nada. O tempo passa quase sem que percebam. Os dias se acumulam, viram semanas e logo meses. Até que, de repente, tudo muda outra vez. Os pinguins desaparecem, sem aviso, sem vestígios. De uma hora para outra, a única fonte confiável de comida deixa de existir. Tudo volta ao começo. O mesmo medo, a mesma sensação de impotência, como se tivessem retornado ao primeiro dia. Dessa vez, ela não aceita ficar parada. Olha para Ben e fala sem rodeios. Eles precisam sair dali. Precisam pegar o bote, entrar no oceano e apostar tudo na chance de serem vistos por alguém antes que o mar decida o destino dos dois. Mas Ben rejeita a ideia imediatamente. Lá fora, eles não têm absolutamente nada. Sem rumo certo, sem mapa, sem qualquer garantia de que o bote suportaria a travessia. No fundo, os dois estavam certos. Laura enxergava que permanecer na ilha significava esperar a morte chegar aos poucos. Ben, por outro lado, sabia que se lançar ao mar sem direção poderia acabar com tudo em questão de horas. Era um impasse cruel. Nenhuma escolha parecia realmente segura. E foi justamente no meio dessa discussão que algo inesperado surgiu. Uma luz. Lá longe, atravessando a escuridão do oceano. Um navio. Por um instante, os dois ficam em choque. Logo depois, correm para a praia, gritando, acenando, tentando chamar a atenção de qualquer forma. Mas o mar entre eles e a embarcação era grande demais. A distância engoliu qualquer chance de serem ouvidos. Ao ver o navio seguindo seu caminho, Ben toma uma decisão desesperada. Sem pensar muito, pega o pouco combustível que ainda restava, abastece o bote e liga o motor. Não pede opinião, não espera resposta. Simplesmente vai. Poucos segundos depois, ele desaparece no escuro do mar. E então,
Acontece exatamente o que ela temia. O combustível acaba antes do previsto. O bote fica à deriva, perto o bastante para Ben enxergar o navio, mas longe demais para que alguém o notasse. A embarcação segue em frente sem sequer reduzir a velocidade. De volta à ilha, Laura espera. O primeiro dia passa, depois mais um, e Ben não retorna. Aos poucos, a realidade vai se impondo. Ela está sozinha, sem ele, sem um plano, sem nenhuma garantia de que conseguirá continuar. Ainda assim, desistir significaria jogar fora tudo o que os dois suportaram até ali. Então ela continua. Sobrevive. Cuida da água, procura comida, mantém o abrigo, um dia após o outro. Até que, alguns dias depois, um som quebra o silêncio. Batidas na porta improvisada do abrigo. Quando abre, mal consegue acreditar. É Ben, vivo, mas em estado terrível. O corpo inteiro marcado, ferido, e a perna em uma condição alarmante. Mesmo debilitado, ele consegue explicar. Nunca chegou perto o suficiente do navio. As ondas o arrastaram contra as pedras. A embarcação se despedaçou. A perna recebeu o pior do impacto. Ainda assim, ele não desistiu. Por 4 dias, se arrastou até encontrar o caminho de volta. O sangramento na perna não parava. Sem qualquer tipo de ajuda médica, Laura percebe que precisa agir imediatamente. Então faz o impensável. Com agulha e linha, costura o ferimento com as próprias mãos. Sem anestesia, sem qualquer preparo. Ben suporta o máximo que consegue, até perder a consciência. Ben já não consegue nem ficar acordado. O corpo dele chegou ao limite e a perna ferida só piora a cada hora. Todos os dias a rotina se repete. Sai em busca de água e qualquer coisa que possa servir de alimento, volta para o abrigo e dedica o resto do tempo a cuidar dele. Troca os curativos improvisados, tenta conter a febre, mantém o corpo dele aquecido e se recusa a deixar que ele desista. A recuperação vem devagar, muito devagar, mas acontece. O problema é que o tempo não está do lado deles. Já faz mais de 1 mês desde que chegaram à ilha e a situação ganha um novo inimigo. O inverno. O frio deixa de ser apenas incômodo e se transforma em ameaça real. O vento corta a pele. O ar parece congelar os pulmões. Laura percebe que permanecer ali por mais tempo significa assinar a sentença dos dois. É nesse momento que ela toma a decisão mais difícil. Eles precisam sair. Ben entende o plano, mas rejeita imediatamente. O estado físico dele ainda não permite nenhuma travessia. Ele mal consegue se mover. Laura sabe disso. E justamente por saber, já tinha tomado outra decisão em silêncio. Ela vai partir sozinha. Sem transformar aquilo em uma despedida dramática, ela apenas organiza o pouco que ainda possuem. Separa comida, deixa água ao alcance do Ben e carrega o que consegue levar. Não existe direção exata. Não existe mapa. Existe apenas a necessidade de encontrar ajuda. O primeiro dia é brutal. O segundo consegue ser ainda pior. No terceiro, o corpo começa a ceder. O frio invade cada músculo. Cada passo parece mais pesado que o anterior. Laura cai na neve. Fica imóvel. O mundo ao redor é apenas branco, vazio e silencioso. Por alguns segundos, parece que ali será o fim. Mas então, um pensamento muda tudo. Se ela não continuar, Ben não tem chance alguma. Essa ideia é o que a faz reagir. Com o pouco de força que ainda resta, ela se levanta e continua. Devagar, quase se arrastando. Um passo de cada vez. Até que algo rompe a monotonia branca do horizonte. Uma estrutura vermelha. Pequena, distante, mas real. No começo, parece quase uma ilusão causada pelo cansaço. Só que, conforme se aproxima, a imagem ganha forma. É uma estação de pesquisa. Quando entra, encontra silêncio absoluto. Não há ninguém ali, nenhum pesquisador, nenhum sinal de movimento. O lugar está vazio, mas ainda assim é a primeira esperança concreta que ela encontra em muito tempo. E só isso já muda tudo. Por alguns instantes, ela sequer consegue processar. Primeiro come, depois tenta recuperar a temperatura do corpo. Só então, a mente volta a funcionar com clareza, sem a pressão imediata de simplesmente sobreviver à próxima hora. Enquanto examina o local,
Duas descobertas mudam completamente a situação. Um trenó e um mapa da região. Aquilo basta. Laura entende na mesma hora que essa pode ser a chance definitiva. Sem desperdiçar tempo, reúne mantimentos, cobertores e tudo o que pode carregar, organiza tudo no trenó e inicia a volta para a ilha. A viagem de retorno continua sendo cruel. O frio ainda castiga, o caminho ainda é exaustivo, mas agora existe algo diferente impulsionando cada passo. Ela tem um propósito. Quando finalmente alcança a ilha, a noite já caiu. E o que encontra faz tudo desabar por um instante. O abrigo desapareceu. A tempestade havia passado por ali e destruído completamente a estrutura improvisada. Restam apenas destroços espalhados sobre a neve. Laura paralisa. Olha ao redor. Nenhum sinal de Ben. O pior pensamento surge imediatamente, mas ela se recusa a aceitar. Começa a revirar os escombros com desespero, afastando pedaços da estrutura e chamando por ele. Até que finalmente o encontra. Ben está soterrado sob os restos do abrigo. Imóvel, o corpo congelado, sem qualquer reação. Sem pensar duas vezes, Laura reúne toda a força que ainda tem, o arrasta até o trenó e parte de volta para a estação. Agora cada minuto pode significar a diferença entre a vida e a morte. Ao chegar, ela age sem hesitar. Remove as roupas molhadas, aumenta o aquecimento, cobre Ben com tudo o que encontra de mais quente. E então, resta apenas a espera. Até que, aos poucos, o calor começa a surtir efeito. O corpo dele reage, a respiração muda, e então Ben abre os olhos. Vivo, ainda confuso, ele observa ao redor. O calor, a comida, um abrigo de verdade. Tudo parece tão improvável que mal parece real. Laura se aproxima e faz ele entender. Aquilo não é um sonho. Eles conseguiram. E é nesse momento que algo inesperado acontece. Eles riem, não por felicidade plena, mas pelo simples fato de ainda estarem ali. Depois de tudo, ainda vivos. Os dias seguintes finalmente trazem uma pausa. Comida, descanso, calor. Coisas simples que para eles agora têm um valor imenso. Até que, alguns dias depois, surge uma nova silhueta no horizonte. Um navio. Mas dessa vez, ele não segue adiante. Ele vem em direção à estação. Se você gostou deste resumo, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.